Olá, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para nós ministrarmos a nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Hoje é a nossa lição de número 31 da nossa revista Reflexão Bíblica, da edição 5. E o tema de hoje que nós vamos estudar é o seguinte: o desafio de viver sob o senhorio de Cristo num mundo pluralista. O desafio de viver nesse mundo pluralista. Palavra difícil essa, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso então, esse desafio de ter Jesus Cristo, de ter o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas. Certo? Para isso então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Como eu disse no domingo passado, é importante que você acompanhe aí a leitura do texto. Romanos capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 18. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Vai dizer assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocando a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, a aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente a fazem, mas também aprovam os que as praticam. Vamos orar? Pai, queremos, Deus, dar-te graça porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os dias da nossa vida, Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado em todo esse tempo difícil. Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude. Pedimos, Deus, que o Senhor nos instrua. Pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Mais uma vez, entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Essa lição de hoje, ela vai falar muito sobre a questão de pluralidade e também essa questão de relatividade. Certo? E o que isso significa? O que significa pluralidade e relativismo? O que é isso que a lição vai trazer para nós? Qual o ensino que a gente pode tirar a respeito disso que nós vamos conversar hoje? Então,
Vamos trazer aqui então algum esclarecimento sobre o tema. O seguinte, pluralidade cultural está relacionada com a multicultura de uma nação. Ou seja, quando encontram-se reunidos em um mesmo espaço vários tipos de manifestações, culturas e tradições diferentes. A pluralidade cultural de um país é caracterizada pela aceitação de sua diversidade cultural. Meus irmãos, nós moramos num país plural. Nós temos muita diversidade na cultura. Nós dizemos que o Brasil é um país continental. É um país muito extenso, muito populoso. É um país cheio de culturas. E isso também está relacionado também à sua forma de colonização, também está relacionado às culturas tanto do norte quanto do sul, certo? O Brasil ele tem essa diversidade de gírias, até mesmo de dialetos, digamos assim. É um país que você pode perceber na Bahia, você tem uma cultura muito típica do lugar, você chega em Minas, você tem uma outra cultura, você vai no sul do país, você tem uma outra cultura, ou seja, é um país plural. E isso então quer dizer então essa pluralidade, ok? Muito bem. E o que é relativismo? Relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo. Ou seja, aquilo que eu penso não é exatamente aquilo que você pensa. A minha verdade não é exatamente a sua verdade. Aquilo que eu creio muitas vezes não é aquilo que você crê. A minha percepção sobre Deus muitas vezes não é a sua percepção sobre Deus. Nós temos às vezes percepções diferentes sobre o divino, sobre o sagrado, sobre aquilo que é religioso. Nós temos percepções diferentes, certo? E é isso que vai fazer toda a diferença. Certo? Então é o seguinte, essa questão de relativismo é você relativizar. Olha, aquilo que é certo pode ser certo para você e pode não ser certo para mim. E aquilo que é errado pode ser errado para você ou pode não ser errado para mim. Ok? Isso é relativizar. Relativização é a desconstrução das verdades pré-determinadas buscando um ponto de vista diferente, é um ponto de vista do outro. Ok? Talvez a minha maneira de estudar, por exemplo, eu acho que a minha maneira de estudar é correta. Vai chegar uma outra pessoa e falar, não, eu tenho uma outra maneira de estudar. Talvez a minha maneira de escutar música é de um jeito, e o outro vai dizer, não, a minha maneira de escutar música é de outro jeito. Então os conceitos, eles mudam de acordo com a cabeça de cada um, de acordo com cada pensamento, porque nós somos um indivíduo. E pelo fato de sermos indivíduos, nós temos essa diferença. Ok? Muito bem. Uma vez então destacado sobre isso, desde o início a igreja precisou se posicionar em relação ao senhorio de Cristo. Desde a igreja primitiva, a igreja precisou se posicionar sobre a sua vida e sobre a sua existência. Isso levou a se deparar com a decisão entre assimilar, ou se isolar, ou infiltrar-se, ou confrontar a cultura local. Então a igreja, desde o início, ela passou por isso. Pastor, mas como assim? Olha, não sei se é do conhecimento de todos, mas quando Cristo vem, ele vem num contexto cultural onde Roma dominava sobre Israel, certo? E esse Império Romano, ele tinha dentro dele uma pluralidade. E várias nações circulavam entre elas, certo? E o estilo de domínio dos romanos era deixar que a cultura permanecesse. E somente a lei era dada pelos romanos. Então a cultura das pessoas, então os israelitas, os judeus, eles poderiam adorar o Deus deles da forma que eles quisessem. Os gregos poderiam adorar a Deus, o Deus deles da forma que eles quisessem, certo? Porém, a lei ela era traçada então pelos romanos, certo? Tanto que na época de Cristo, os judeus eles não poderiam aplicar pena de morte, embora quisessem, mas eles não podiam. Por quê? Quem determinava isso
era o Império Romano. E desde o início, o Império Romano tinha a sua característica. Os gregos tinham a sua característica. E aí a igreja, quando ela começa, depois que Cristo deixa, né, ele volta para o céu e deixa a igreja com o Espírito Santo, mandando, não deixando só, mas mandando o Espírito Santo, desde o início a igreja precisa precisa confrontar, ela precisa se posicionar desde o início. Ok? Muito bem. E aí a lição vai trazer para nós alguns pontos importantes sobre esses aspectos. O primeiro ponto que a lição vai trazer para nós é superar o individualismo reconhecendo o valor do outro. Nós temos uma sociedade altamente egoísta. Nós temos uma sociedade altamente egoísta. Na época de Cristo não era diferente. As pessoas eram egoístas. Por exemplo, as pessoas achavam que quando Cristo viesse, ele viria só para os judeus. Mas não é isso que nós aprendemos. Nós aprendemos que quando Cristo veio, ele veio para o mundo. Certo? João 3,16. Porque Deus amou o mundo, não amou Israel só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Certo? Se você pegar João 3,17. Porque Deus amou o mundo, enviou Jesus ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ok? Então, ou seja, Cristo vem para o mundo. Cristo não vem para os judeus só. Eles achavam que o Messias viria somente para eles. Tanto que Pedro, quando o Espírito Santo desce sobre os gentios, ele se espanta. Por quê? Ele achou que ia descer somente sobre os judeus. Certo? E Paulo vai deixar isso muito claro. Certo? Com Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonhe do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, essa universalidade e não esse egoísmo. E nós vivemos dessa forma, de uma maneira egoísta, pensando muitas vezes só em nós mesmos. Certo? John Booker, que vai citar ali na lição, ele diz que nós vivemos na geração do eu em primeiro lugar. Nós vivemos na geração do eu em primeiro lugar. Uma geração que julga que o considerar-se em primeiro lugar é fundamental. Ou seja, eu olho o que é importante para mim primeiro. Eu não vou olhar aquilo que é do outro, eu vou olhar aquilo que é propriamente meu primeiro. Certo? Para a boa criação dos filhos. Até eles acham, não, para a boa criação dos filhos, eu tenho que olhar o que é para mim primeiro. E alguns, inclusive, colocam as suas necessidades de amor acima da necessidade dos próprios filhos. Eu não quero saber dos meus filhos. Eu estou sendo bem sucedido, tá bom. Não me interessa quanto tempo eu fico com eles. Não me interessa quanto tempo eu passo com os meus filhos. Não me interessa. Né? Se eu estou sendo bem sucedido no meu trabalho, então não importa. Né? Meu filho vai ter que entender depois que eu fiz tudo por ele. Certo? Agora, olha que interessante, né? Nós estamos sempre trazendo isso junto ao nosso estudo. Olha o momento que nós estamos vivendo, né? O momento que nós estamos vivendo onde nós estamos em casa. E nós estamos passando tempo com os nossos filhos. E é verdade, não quero aqui ser hipócrita, isso é desafiador. Isso é desafiador, porque as crianças, elas querem atenção o tempo todo. E alguém disse que assim, tá doido para os meninos voltar a estudar, porque nunca vi comer tanto, né? Assim, as crianças comem demais, né? O tempo todo. E elas ficam, às vezes, muito ociosas, muito entediadas, tem hora, sem muito saber o que fazer. E nós, como pais, queremos cuidar para que eles não fiquem, né, no computador o tempo todo, ou no celular o tempo todo. E a gente tenta inventar, de repente, algumas coisas, mas nós sabemos o quanto é difícil. Mas nós estamos vendo o quanto é necessário. O quanto é necessário, muitas vezes, passar tempo com os nossos filhos. E nós, de uma forma egoísta, pensamos, não, eu vou trabalhar, não importa quanto tempo eu vou ficar com meu filho. E aí nós temos que pensar um pouco sobre isso. Será que nós estamos dando tempo de qualidade para os nossos filhos? E neste momento que nós estamos passando por essa pandemia, é o momento de pensar um pouco sobre isso. Ok? Muito bem. O que a gente colhe com isso, com esse jeito egoísta de ser,
com esse jeito de pensar primeiro em nós. Então o que a gente colhe com isso? A gente vai colher, por exemplo, indivíduos totalmente egocêntricos. Indivíduos egocêntricos, indivíduos que colocam o ego no centro. Tudo é para mim. Tudo é para que eu seja abençoado. Não importa, se eu estou sendo abençoado, melhor. Certo? Tudo bem. Casamentos destruídos, divórcio. Não, o que importa é meu amor. O que importa é o que eu sinto pelo outro. O que importa é o que eu deixei de sentir. Mas e seu filho? Seu filho não pediu para ser filho de pai divorciado, não. Mas, não quero nem saber. Né? Ele se adapta, meu filho se adapta. Certo? E aí, de um modo egoísta, a gente pensa, não, eu vou viver minha vida, eu vou viver o meu amor próprio. Certo? Filhos abandonados, justamente por causa disso. Né? Nós trabalhamos tanto, deixamos nossos filhos, ou não trabalhamos tanto, né? Divorciamos. E aí, e os nossos filhos? O que os nossos filhos vão colher disso? É uma maneira, é um momento de pensar sobre isso. Né? Uma sociedade altamente competitiva. Pastor, mas a competitividade no trabalho não é importante? Até certo grau é importante. E a competitividade, até certo grau, ela é saudável. O problema é quando a gente pisa no pescoço do outro para a gente poder atingir os nossos próprios objetivos. Eu quero saber de mim. Eu não quero saber se fulano vai ser demitido ou não. Não me importa. Eu quero saber de mim. Não me importa se ele vai passar fome. Não me importa quanto tempo de serviço ele tem. Eu quero estar no lugar dele. Eu quero que ele seja demitido para eu poder crescer. Certo? Essa competitividade ela é cruel. Essa competitividade não é saudável. Certo? E nós aprendemos desde criança, né, que nós temos que ser o melhor aluno. Que nós temos que fazer muitas vezes tudo sozinho. Onde a coletividade seria muito mais saudável para os nossos filhos. Eles precisam sim aprender a fazer algumas coisas sozinhos, mas também nós precisamos ensinar para eles a trabalharem em equipe. Jamais um grande empresário vai conseguir produzir bons frutos sozinho. Ele depende de uma equipe e nós precisamos trabalhar esse sentimento. Por isso que nós estamos trabalhando a questão do juntos somos melhores. Por quê? Porque o pastor sozinho não consegue fazer. Para eu poder estar gravando esse vídeo aqui, tem pessoas envolvidas. Tanto a iluminação, quem está tomando conta da gravação, quem está preparando o ambiente. Tem pessoas envolvidas. Né? Porque sozinho a gente não consegue fazer. Por isso a gente depende dos outros. Então essa competitividade desenfreada não vai levar a lugar nenhum. Ao contrário, vai levar a muita dor. Certo? Vai levar a muito egoísmo, vai levar a muito individualismo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Certo? E uma degradação moral e ética. Por quê? Porque se eu olho aquilo que é meu, eu vou passar por cima do outro. Não importa, eu vou passar por cima do outro. Não quero saber. E isso é uma degradação moral e ética. Olha o que Romanos vai dizer para nós. Romanos capítulo 1 que a gente leu, e se você puder acompanhe aí na sua Bíblia também. Romanos capítulo 1, versículo 21 e versículo 22, vai dizer assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornando nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Destaque ali em se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Ou seja, pensam neles mesmos, olham para dentro deles mesmos e eles querem que os outros, não importa o que vai acontecer com os outros, então eu penso somente em mim. E esse é um pensamento egoísta. E nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Não um pensamento egoísta, mas um pensamento altruísta. Um pensamento onde nós vamos olhar para o outro. E isso é muito importante nós pensarmos. Ok? Então, esse segundo ponto que a lição vai trazer para nós, é interessante tocar também nesse assunto, é estimular uma sexualidade saudável do ponto de vista bíblico. Pastor, mas o que sexualidade tem a ver com senhorio? Tudo, meu irmão. Tudo. Por quê? Porque quando Cristo é Senhor das nossas vidas, Ele também é Senhor do nosso corpo. Nós estamos vivendo essa máxima, né? É meu corpo, minhas regras.
Não, meu amado, seu corpo não é as suas regras não, porque seu corpo não pertence a você. O seu corpo pertence ao Criador. Você foi criado por um Deus e o seu corpo pertence a Ele. Então você não faz com o seu corpo aquilo que você quiser, porque o seu corpo não pertence a você. Nós temos essa imagem distorcida. Eu faço o que quiser. Não, meu amado, você não faz o que você quiser. Certo? Eu vou dar um exemplo, embora seja um tanto quanto radical, mas é só para exemplificar mesmo. Certo? Quando uma mulher tem um cabelo enrolado, certo? E ela resolve alisar o cabelo, é como se ela estivesse dizendo assim, olha, eu fico muito melhor de cabelo liso, então, Senhor Deus, o Senhor errou em me fazer de cabelo enrolado, porque eu de cabelo liso fico muito melhor. A gente sabe que as mulheres muitas vezes alisam o cabelo por causa do trabalho que dá às vezes, né? De se arrumar de manhã, a gente sabe disso. Mas nós, o que a gente faz? A gente olha para nós e a gente pensa, como é que o meu corpo vai ficar melhor? Mas o que Deus acha disso? Não foi Ele que te fez? Não foi Ele que transformou, que colocou você? Salmo 139 vai dizer que Ele teceu você no ventre da sua mãe. Ele teceu você. Ele moldou você lá dentro. Com todas as suas características. Que aos olhos de muitas pessoas pode parecer ruim, ou até mesmo aos seus próprios olhos pode até parecer ruim, mas Ele teceu você, Ele moldou você do jeito que Ele queria, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Nosso corpo, nossas regras? Não. Nós estamos aqui utilizando esse corpo, mas nós somos do Senhor, meu amado. Nós somos do Senhor, certo? E quando a gente fala de sexualidade, toca justamente nisso, toca nessa questão do corpo, da preservação do corpo, certo? Paulo vai dizer que quando nós cometemos pecados sexuais, nós cometemos um pecado contra o nosso próprio corpo, certo? Então, nós temos que cuidar dessa parte também, ok? A sociedade em que os primeiros cristãos viveram e para a qual tinham que proclamar o Evangelho, tinha uma visão extremamente liberal de sexo e sexualidade, certo? O mundo greco-romano estava dominado pela dissolução sexual, tanto natural quanto pervertida. Basta que se leia as cartas de Romanos e 1ª e 2ª Coríntios. Existia uma degradação sexual. Não era o modo de viver deles, eles não pensavam nessa parte. Eles pensavam em agradar o próprio corpo, a fazer aquilo que dava vontade no próprio corpo. E nós entendemos que o nosso corpo, meu irmão, é templo do Espírito Santo. E nós não podemos fazer com o nosso corpo aquilo que nós queremos, não. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Certo? E essa questão de sexualidade, ela é muito séria na Bíblia. Muito bem. Olha só, Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, vai dizer, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Por outro, contrário à natureza, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. Pastor, quando a Bíblia fala para nós essa questão de homossexualidade, de sexualidade, qual que é o posicionamento bíblico? O posicionamento bíblico, meu irmão, quer você queira, quer você não, Deus abomina. Deus abomina a homossexualidade. Quer você queira, quer você não. Pastor, eu sou homossexual, não sei nem por que eu sou. Eu tenho esse pensamento, não sei nem por quê. Eu tenho atração por pessoas do mesmo sexo, não sei nem por quê. Eu sei, meu irmão. Você pode até ter esses problemas e essas dificuldades, mas eu quero dizer uma coisa para você. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi esse o processo natural. Não foi esse o processo natural. Nós estamos indo na contramão. E não é fácil nós assumirmos isso numa sociedade, não. Uma sociedade onde aceita qualquer coisa. Interessante que nos seriados, de TV, nas novelas, aos pouquinhos isso vai sendo introduzido para nós, para que a gente possa cada vez mais achar isso natural. Meu irmão, isso não é natural.
Isso não é natural. Não importa, nós somos criados macho e fêmea, um para o outro. Embora muitas pessoas discordem, embora muitas pessoas não sabem nem explicar, e eu mesmo não sei nem explicar por que um garoto às vezes tem um desejo sexual por um outro garoto, uma menina por uma outra menina. Eu também não sei explicar, mas eu acho que nós devemos, claro, ajudar essas pessoas, mas nós devemos olhar para o Criador e pedir a ajuda dele, pedir a ajuda do Criador, pedir a ajuda do alto. E eu tenho certeza que o nosso Pai Celestial, Ele irá conduzir todas essas coisas. Como a igreja deve agir frente à depravação sexual? De que forma a gente deve agir frente à depravação sexual? Estimular primeiramente um diálogo aberto entre os jovens. Eu participei recentemente de um congresso de jovens e adolescentes, e nós tivemos lá um momento, num domingo à tarde, de bate-papo, e nós falamos sobre isso, sobre sexualidade, sobre namoro, um monte de coisa. E foi muito interessante porque eles muitas vezes, os jovens e adolescentes, estão em nossa igreja, mas eles não têm um papo aberto sobre isso. Eles não têm um papo aberto sobre, da liderança sobre isso. Muitos pastores não conversam com eles sobre isso. E eles se sentem perdidos e eles vão aprender no lugar errado, com pessoas erradas, da forma errada. E vão começar a relativizar as coisas. Então nós precisamos ter um papo aberto com os nossos jovens. Um modo da gente trabalhar sobre isso. Então pai, mãe, tenha um assunto aberto com seus filhos sobre sexualidade. Tenha um papo aberto com eles. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para eles, vai ser muito produtivo para eles. Não um papo como um juiz, como alguém que julga, mas um papo que vai ouvir, uma pessoa que vai ouvir, uma pessoa que vai entender de repente o contexto que ele se encontra e vai encaminhar essa pessoa. Certo? Então nós precisamos ter um papo aberto com os nossos jovens. Segundo, incentivar a nova geração a esperar o casamento para ter relações sexuais. Incentivar os nossos jovens a bênção sobre isso. Incentivar os nossos jovens a esperar a pessoa certa, o momento certo, o momento adequado para isso. Nós precisamos estimular. E nós precisamos também conversar com os jovens que já estão namorando já há tanto tempo, conversar com eles sobre isso, para que eles possam, de maneira aberta, de maneira tranquila, sem medo, sem preocupações, conversar com a gente de modo aberto, certo? Então incentivar os nossos jovens a praticar o sexo depois do casamento, certo? E confrontar biblicamente o comportamento inadequado. Nós temos que confrontar. Da mesma forma que a Bíblia nos confronta. A Bíblia nos confronta. Não é o pastor Rodrigo que está te confrontando. É a Bíblia que confronta você. São os evangelhos que confrontam a nossa vida. São as escrituras que confrontam a nossa vida. Que dizem, olha, aquilo que você está praticando está errado. Você precisa mudar. Você precisa alterar o seu modo de ver. Então nós precisamos confrontar não somente os outros no sentido de apontar o dedo e falar, você está errado. Não, mas no sentido também de dizer, olha, eu preciso mudar. Eu estou errado e eu preciso mudar. Eu preciso ter uma postura sobre isso. Ok? Terceiro ponto que vai trazer para nós. Compromisso de adorar ao Senhor em tempo integral. O compromisso de adorar ao Senhor em tempo integral. Nós temos um mundo que é plural. Não temos? Temos. Nós temos um mundo que é relativista. Não temos? Temos. Mas, meu irmão, Deus fez você como um adorador. E você precisa assumir essa posição de adorador. É isso que nós precisamos ter dentro do nosso coração. Adorar ao Senhor. A igreja só pode se tornar esperança para o mundo quando assume um compromisso de adorar em tempo integral, 7/24. Adorar em tempo integral, 7/24. Ou seja, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Existe um equívoco quando nós lemos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele vai falar assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
esse é o vosso culto racional. A gente entende, a gente acha que esse culto racional é aquele culto que a gente presta no domingo. Não é disso que está falando. É uma vida em culto, 24 horas em culto. Por quê? Porque nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, puro e agradável ao Senhor. É verdade que nós não somos santos. É preciso deixar isso muito claro. Eu erro muitas vezes, magoo minha esposa muitas vezes, minha esposa me magoa muitas vezes, eu magoo os meus filhos muitas vezes, meus filhos me magoam muitas vezes. É verdade que nós muitas vezes cometemos erros no nosso trabalho, cometemos erros na nossa família, cometemos erros na sociedade. É verdade, porque nós não somos santos, nós estamos num processo de santificação. Mas quando a gente tem esse coração de adorador, a palavra de Deus vai dizer, um coração contrito não desprezará. O Senhor não vai desprezar um coração contrito, um coração que quer adorar. Embora tenha dificuldade, embora passe por alguns problemas, um coração que quer adorar a Deus, Deus não vai desprezar de maneira nenhuma. Né? Davi vai dizer para nós, num dos salmos, dizendo, quando eu confessei o meu pecado, o Senhor usou de misericórdia. Aquele que deixa, a Bíblia também vai dizer para nós, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Então sim, nós somos pecadores, nós não somos santos de maneira nenhuma, mas, porém, nós precisamos ter uma vida de adoração, procurar o Senhor. A palavra de Deus vai dizer, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o o quanto está perto. A palavra de Deus também vai dizer, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Ou seja, meu irmão, nós precisamos ter um coração de adorador, viver 7/24. Grave isso no seu coração, ter uma vida 7/24. É fácil? De forma nenhuma, mas nós precisamos colocar isso dentro do nosso coração. Adorar significa render-se ao senhorio de Cristo. Adorar significa render. Adorar significa servir ao Deus Altíssimo. Nós temos falado lá na igreja várias vezes, né? Adorar não é cantar. Adorar não é tocar um instrumento musical. É também. Adorar significa uma vida de rendição. Uma vida de serviço ao Senhor 24 horas. Nós temos que aprender, meus irmãos, que o que nós fazemos no domingo, tanto de manhã quanto à noite, é muito pouco. Nós precisamos viver em culto 24 horas, 7 dias por semana, uma vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor 24 horas e não somente no domingo. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Certo? Por que nós devemos adorar a Deus? Porque claramente as coisas, né, a divindade de Deus, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Quando nós olhamos esse mundo vasto, quando nós olhamos esse Brasil plural, quando nós olhamos a diversidade das pessoas, quando nós olhamos a diversidade das plantas, a diversidade dos animais, quando nós olhamos a beleza desse mundo, nós temos que olhar para esse mundo e dizer, eu tenho que adorar esse Criador. Eu preciso adorar esse Criador. Eu preciso colocar a minha vida em inteira devoção ao Criador. Por quê? Porque Ele me criou para a glória dEle e eu preciso adorá-lo. Quando nós nos deparamos com a diversidade do mundo, nós precisamos entender que nós precisamos adorar o Senhor. É por isso que nós colocamos lá em nossa igreja a nossa missão, transformar pessoas em discípulos através de relacionamentos e treinamentos. E o que a gente fala? Vivendo o Evangelho em todo tempo e em todo lugar. Vivendo o Evangelho em todo tempo, em todo lugar. Não é vivendo o Evangelho só no domingo, não é vivendo o Evangelho só lá no templo. Olha, o momento que nós estamos vivendo agora, você precisa, esse é o momento de você aprender a adorar a Deus na sua casa, na intimidade do seu quarto. Esse é o momento que nós aprendemos a fazer isso.
Conclusão, então, o que nós vamos tirar então dessa lição? Essa lição, depois você precisa ler com calma, ela é muito extensa, nós trouxemos aqui um resumo dessa lição e você precisa depois ler com calma essa lição. E qual que é a conclusão que a gente vai tirar disso então? Olha, somos responsáveis por nossa geração, meu irmão. Nós somos responsáveis por nossa geração e devemos mostrar a esse mundo plural e relativista que Deus deseja que o busquemos, nos submetamos à sua vontade e que vivamos uma vida de adoração. Não é o meu padrão, não é o seu padrão, é o padrão de Deus. Quando Deus vai chamar Noé para poder construir a arca, não diz lá no texto assim: e Noé achou graça aos olhos do homem. E Noé era justo aos olhos do homem. Não, meu irmão. Se você ler o texto lá, vai escrever assim: e Noé achou graça aos olhos de Deus. O padrão não é meu, o padrão não é seu, o padrão é de Deus. E nós precisamos adorá-lo, porque Ele é o padrão. Ele é aquele que nós devemos buscar. Saber dele, fazer a sua vontade. Procurar estar de acordo com a sua vontade. Certo? Esse é o nosso Deus. E Deus, o que Deus quer de nós? Que nós o adoremos o tempo todo, que nós vivamos em culto o tempo inteiro. Não somente no domingo, não somente na quarta-feira, não somente no ambiente religioso, mas Deus espera que nós vivamos em culto. Deus quer que nós vivamos em culto 24 horas. Certo? Porém, isso deve ser mostrado com amor, aceitação e altruísmo. Por que, pastor? Amor e aceitação. Porque nós temos a mania de achar que todas as pessoas pensam da mesma forma que nós. Eu já disse lá na nossa igreja, a minha trajetória, meu irmão, é diferente da sua trajetória. Aquilo que você imagina sobre Deus é diferente daquilo que eu imagino. É o mesmo Deus, está sobre nós. Só que nós temos um caminho a percorrer. A minha trajetória é diferente. E nós temos um caminho a percorrer. E pelo fato de termos um caminho a percorrer, é justamente, meu irmão, por causa disso, é que nós precisamos olhar para as pessoas com amor e com aceitação. Nós já falamos em nossa igreja que nós não somos uma igreja inclusiva. Nós temos que ser uma igreja acolhedora, que acolhe as pessoas, todo tipo de pessoa. Não significa dizer que nós vamos aceitar a vida que ela vive. Não, nós vamos confrontá-la com o Evangelho. E eu tenho certeza que o Evangelho vai mudar. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós devemos mostrar o amor, devemos mostrar o altruísmo, devemos mostrar o amor de Deus para as pessoas. Olha, eu espero que Deus tenha abençoado você grandemente com essa lição, como me abençoou. E que Ele possa estar transformando a sua vida, dia após dia, como Ele tem me transformado. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, ajude-nos, Deus, a ter uma vida de devoção ao Senhor, de ter uma vida de adoração ao Senhor, independente, Deus, do lugar em que nós vivemos, independente, Deus, da sociedade que nós vivamos, que nós possamos mostrar o Teu amor às pessoas, que nós possamos mostrar, Deus, que o Senhor é o padrão, que nós possamos olhar para o Senhor e ter o Senhor como o nosso mestre, o mestre da nossa vida, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Pai Santo, que nós vivamos, mesmo nessa sociedade, debaixo do Teu senhorio, debaixo do Teu querer, debaixo da Tua vontade. Mais uma vez, Deus, obrigado por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero agradecer a você por ter assistido esse vídeo até aqui, e que Deus possa nos abençoar grandemente. Continuamos, meus irmãos, com o nosso desafio de continuar contribuindo para o reino. Eu conto com você nesse tempo difícil que nós vamos atravessar, mas eu conto com você. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo, entre em contato com a nossa igreja, e que Deus possa abençoar profundamente o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida.